Olá, sejam muito bem-vindos de novo ao programa Negócios na Pauta, aqui na Record News Maranhão, canal 23.1, todas as terças-feiras, às 22 horas. O mais conceituado programa de negócios da TV maranhense lhe traz as atualidades dos negócios e da economia do Maranhão e do Brasil. Hoje vamos falar de um negócio que pode ter uma nova chance no presente, que é um negócio do passado. Historicamente, a partir do século XVIII, uma série de inovações surgiram na indústria têxtil na Inglaterra, como a máquina de fiar hidráulica até o tear mecânico do Cartwright, que foram o estopim da Revolução Industrial no século XIX na Inglaterra e mudaram a economia mundial. Aqui no Maranhão, a cultura do algodão já era o principal produto da economia e acabou resultando numa indústria têxtil vibrante, que acabou não sobrevivendo às dificuldades que foram surgindo ao final do século XIX. Com o atual renascimento da cultura do algodão no sul do estado do Maranhão, pode estar surgindo uma nova janela de oportunidades para a indústria têxtil aqui no Maranhão. Quem sabe, né? E para conhecermos como foi essa história, aqui no Maranhão estamos em estúdio com a pesquisadora do IFAM, a Daniele Magalhães, que vai falar de um livro que ela lançou recentemente na Bienal do Livro no Rio de Janeiro e que está aqui em São Luís, nascida em São Luís, mas radicada no Rio de Janeiro, para contar como é que foi essa história, né? O que ela resgatou disso aí. Seja bem-vindo, Daniele. Obrigada. Bem, antes de tudo, eu queria que você voltasse, né, lá ao livro da Daniele, esse aqui. Não sei se ainda está disponível para venda, mas já consegui ler o livro aí em menos de uma semana, precisava. Esgotou. Ela está dizendo que já esgotou, tem que fazer a segunda edição. E ela fala de tudo isso que aconteceu, né? Claro que foi uma tese acadêmica na área de um mestrado profissional, mas que ela acabou transformando num livro, um livro belíssimo. E fala aí pra gente, Daniela, como é que foi que surgiu primeiro essa história da indústria têxtil, o seu interesse nele? Sim, tudo começou com o meu trabalho no IFAM, né? Eu ingressei no IFAM em 2010 e iniciei o acompanhamento da fábrica de tecidos Santa Amélia, que até muito recentemente era a única fábrica de tecidos tombada a nível nacional. Então, nós temos um parque... Aqui em São Luís, né? Santa Amélia. Santa Amélia aqui em São Luís. E, nacionalmente, por muito tempo foi a única tombada. Então, a gente tem um universo enorme de fábricas no país, porque não só o Maranhão, mas Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, também foram polos de indústria de tecido. Então, isso é um pouco curioso, né? Que não chegou a ser protegido esse parque industrial por ser uma arquitetura mais recente, né? Então, o livro ele vem apresentar isso, a importância que, além da arquitetura, é também histórica, é da nossa economia, né? E não tem uma representatividade muito significativa. Diante de tudo que a gente tem protegido, as fábricas ainda são pouco reconhecidas. Por isso o título do livro, que é Patrimônio Industrial Não Consagrado. Não consagrado é não reconhecido. Não reconhecido oficialmente. Entendi. É nesse sentido. Bem, aí você se deparou com isso, né? Acho que o seu interesse inicial era do ponto de vista da arquitetura, né? Porque você é arquiteta, mas acabou se deparando com uma história que parece que é incrível, né? Então, conta como é que foi essa coisa, você se deparar com isso. Sim, como você falou, a minha formação, eu sou arquiteta, então a minha tendência era valorizar a construção e eu queria fazer uma análise da influência inglesa nessa arquitetura. Quando eu ingressei no mestrado do IFAM, que é um mestrado profissional, então a gente é um mestrado multidisciplinar. E o próprio patrimônio industrial, ele envolve esse conhecimento que vai além da arquitetura, né? A questão da tecnologia, eu tive que ler a respeito do funcionamento, um funcionamento de mecânica, né? O motor a vapor. Então, eu acabei buscando outras fontes e diversas, história, arquitetura, tecnologia, um pouco de economia.
né? E, assim, a gente percebe que essa história, por mais que ela seja super importante para o Brasil mesmo, não só para o Maranhão, ela é pouco contada. Então, a gente tem as fontes primárias, mas a gente ainda não tinha uma publicação que reunisse tudo isso, né? Então, a partir de jornais antigos, eu tive assim, uma busca muito grande na Hemeroteca Nacional, que é um setor da Biblioteca Nacional, né, já de digitalização de revistas e jornais. Então, eu encontrei mais de 1000 títulos, quando eu botei a palavra-chave fábricas de tecidos. Então, se abriu um mundo. Nossa, eu tenho um universo aqui enorme de pesquisa. Então, encontrei bastante coisa. Mas uma curiosidade me surgiu agora, Diga. que você teve aí a felicidade de estar próximo a um acervo da qualidade da Biblioteca Nacional. Sim, no Rio de Janeiro, né? Aqui a Biblioteca Pública tem algum acervo dessa natureza? Sim, eu pesquisei, tem um pouco de jornais antigos, né? Mas tem um livro do Jerônimo Viveiros, sim, que fala, né, do comércio no, sim, Maranhão, sim. E foi o que eu encontrei assim de mais... Livro muito bom. É, um livro muito bom, mas trata É mais do comércio que ele fala, né? O comércio exterior, ele tem os números todos, né? Mas não fala das fábricas. Fala rapidamente de cada uma das fábricas, mas é muito sucinto. Uhum. Então eu reuni, né, tanto que já tinha de publicação, como o livro do Jerônimo está nas referências, mas os jornais antigos, peguei desde o final do século XIX até meados do século XX, que a gente tem também um período das guerras, né, mundiais, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, foram períodos em que o mercado brasileiro fornecia tecidos para os países europeus. Então havia uma ampliação de mercado nesse período, porque eles estavam envolvidos no conflito. Um breve renascimento. Um breve, era sempre temporário, aí voltava. Então a gente não conseguiu manter esse apogeu, né, da indústria por muito tempo, e no Maranhão se perdeu a concorrência com as indústrias de São Paulo, principalmente, né, Rio e São Paulo, porque aqui a gente foi pioneiro. Então as indústrias que se instalaram aqui utilizaram um maquinário que não foi renovado, e quando foram instaladas as indústrias de São Paulo, que é considerada a indústria moderna, né? Quando a gente lê outros livros, é tratado dessa forma. A indústria moderna é São Paulo, a antiga é Rio de Janeiro e Maranhão. Está incluída na tecnologia mais antiga, que justamente é o motor a vapor. Mas ao mesmo tempo que a gente perdeu nessa... Todas as fábricas aqui, até o final do século XIX, continuaram com motor a vapor? Continuaram com motor a vapor. Eles não renovaram, então ficou muito difícil, porque o tear elétrico, uma pessoa tomava conta de 30 teares. Nossa. E a gente tinha aqui ainda o mecânico, né? Então precisava uma pessoa tomava conta de 3 teares. Olha a diferença, a gente tem 10 vezes mais, né? Imagina a produção, que eu estou comparando só em número, a produtividade, né, muito maior. E aí reduzia o custo desse tecido, ficou incompatível, né? Foi cada vez mais reduzindo o número de vendas, tanto que a fábrica de Codó, ela passou por um período fazendo fornecimento de óleo de babaçu. Ela ficou tanto trabalhando com óleo de babaçu e o próprio algodão. Deixou de produzir tecidos mais finos, produzia sacarias, um pouco mais rústica, né? Para tentar ainda manter, mas não durou muito tempo. Por volta de 1960 até 65, a maior parte dessas fábricas encerrou as atividades. Agora, eu vi pelo seu livro que algumas fábricas chegaram a sobreviver até o final da década de 50, início da década de 60, mas ainda com o maquinário do século XIX? Com motor a vapor. Nossa Senhora. Quer dizer, na verdade tinha abundância de água, né? Sim. E eu creio que o nosso fornecimento de eletricidade ainda não era muito confiável também. Foi exatamente. O motor permanecia, mas a gente tinha, acho que a renovação de parte dos equipamentos, né? Eles não faziam uma renovação completa. Sim. Porque chegou a eletricidade e acontecia a substituição, mas paulatinamente. Não era uma coisa que poderia ser feita de maneira completa, era muito caro. Então isso deixou as fábricas, né, ultrapassadas. Agora, tem poucas publicações sobre isso, né? Tem uma publicação sobre a fábrica Canho, do Sr. Diogo Galhardo, né? Que é especificamente lá, que sim, ele é um descendente dessa família.
E o Cândido Mendes foi o grande industrial da época, né? Grande empresário, né? O grande industrial, inclusive comprou algumas fábricas. Ele era o proprietário da fábrica Santa Amélia. Santa Amélia, acabou adquiriu a comprando fábrica outras. São Luís. Sim. E aí montou um contonifício, né? Aqui. Agora, por que você centrou a sua pesquisa nas fábricas de Caxias e Codó? Por quê? Porque a primeira fábrica de todo esse parque industrial maranhense foi implantada em Caxias. Então eu também estava muito curiosa para entender o porquê que Qual começou. foi o ano? 1886. 1886, E já aqui, no final da escravatura, né? Já ainda pega essa transição, né? Porque já finalizou em 88. Ainda começou com mão de obra escrava? Não, eles falam, as notícias que eu consegui é que não era, eles tinham escravos de ganho, né? Que eram alugados, mas isso não é exatamente confirmado. Eu não chego não há registro, não há registro do uso da mão de obra escrava. Porque existia uma tendência de que a população fosse liberta até para ser mercado consumidor, né? Não havia incentivo externo mesmo, há uma influência muito grande dos ingleses para que o mercado consumidor fosse ampliado, né? Tanto que a América Latina foi, além de abastecer o mercado europeu da matéria-prima, que era o algodão, também era grande consumidor do produto industrializado. Então, era muito mais interessante que toda a população fosse liberta para aumentar a aquisição, né, o mercado de consumidor. Então, os relatos que eu tenho de alguns artigos e trabalhos acadêmicos de Caxias e Codó é que essa mão de obra escrava não foi utilizada nas fábricas, né? Eu não tenho essa afirmação de uso da mão de obra escrava. Já é o uso das pessoas que deixaram de ser escravas, mas com uma mão de obra livre. Eles eram remunerados pelo trabalho e a maior parte dos antigos escravos, né, eles trabalhavam nas construções, porque tinham experiência, assim como no Centro Histórico de São Luís, a gente tem a experiência da construção dos casarões com pedra, e essa mão de obra também, operária, foi utilizada nas fábricas. É uma história muito rica, né, que a gente encontra uma biografia bastante escassa em São Luís. Inclusive, a minha grande curiosidade, até a gente conversou antes aqui, o que aconteceu com esse maquinário, por que nós não temos um museu aqui dessas grandes indústrias, né, como você falou aí, o algodão, aí tem o babaçu e tantas outras, tantas outras que passaram por aqui. Engenho de açúcar. Mas enfim, a gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a indústria têxtil no Maranhão.